Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Hoje o assunto é um pouco diferente, porque a pedido de um inscrito, o Adriano Bill, ele pediu para eu falar sobre o João Ferreira de Almeida. E como eu não tinha muito acesso à história dele, eu nunca me interessei em procurar saber, eu fiz uma pequena pesquisa e vim trazer para vocês, porque eu tenho certeza que, apesar da maioria das Bíblias de vocês terem lá o nome dele, é uma história que poucos têm acesso, né? E apesar da Bíblia hoje ser encontrada em toda a loja e a preços acessíveis a todas as pessoas, né? Nós hoje em dia não temos a mesma paixão e o mesmo amor daquelas pessoas do início, né, da Reforma Protestante, quando se lutava para poder espalhar a mensagem de Cristo para todas as pessoas. Hoje, por causa da facilidade, né, nós deixamos muito a desejar com relação a esses cristãos aqui, né, dos primeiros séculos. E o João Ferreira de Almeida, ele nasceu em 1628, ou seja, pouco depois, né, da Reforma Protestante, e alguns dizem que ele era padre, mas eu creio que não era, né, porque esse termo padre devia ser comum logo assim, em seguida à Reforma Protestante. Porque o próprio Lutero, que é o autor da Reforma, ele era padre e ele não tinha intenção de sair da Igreja Católica, né? Ele foi excomungado. Mas eu acredito que logo no início, né, da formação das igrejas, eram assim que os líderes eram chamados, né? Porque foi justamente na tradução dele que ele foi acusado de ser contra a Igreja Católica. Ele chegou até a ser julgado, né, como herege, porque ele, ao invés de escrever sobre os bispos e padres e tal, ele colocou o termo presbítero, né? Ele, ao invés de colocar a igreja, ele colocava a congregação, né? Ele dava o jeitinho dele de diminuir o poder da Igreja Católica, que naquela época era tirana e mantinha, né, todo mundo encabrestado, né, porque as missas eram em latim, a versão que eles tinham da Bíblia era em latim e ninguém falava latim, ninguém sabia ler, né, e eles eram obrigados a assistirem a missa em latim, né, não era uma opção, eles tinham que estar lá mesmo não entendendo nada, né, e todas essas coisas, por ele ter crescido, segundo a história dele, ele nasceu e ficou órfão. E aí ele foi morar com um tio que era padre, né? Outras pessoas dizem que era um homem muito religioso, mas o fato é que introduziu ele na fé católica. E ele tinha acesso a esses acontecimentos, né? E algo que chamou muito a atenção dele, quando ele tinha 14 anos, foi um panfleto falando sobre as diferenças do cristianismo, né? Nos lugares, e ele se incomodou porque ele era português, mas não existia Bíblia em português. Então ele pegou as versões que ele tinha em italiano, espanhol e francês e usou essas versões para poder traduzir dessas línguas para o português, o Novo Testamento ainda. E aí, quando ficou pronto, ele tinha já 16 anos, né? E ele enviou para ser editado, para ser impresso na tipografia. E quando voltou, não, a primeira vez se perderam, né? Porque o dono da tipografia faleceu e ficou por lá mesmo a versão. Depois ele fez tudo de novo e quando foi impresso, né? Esses livros foram rejeitados e descartados. Olha que trabalheira que ele teve. E a versão, quando estava pronta, ela foi jogada no lixo. E aí sobrou um exemplar só,
que está no museu na Inglaterra até os dias de hoje, né? E aí ele começou a fazer novamente, olha que perseverança. E aí ele começou tudo novamente, mas aí nessa época ele já era adulto, né? E já estava inserido numa igreja reformada lá na Holanda, que aí ele era capelão em hospitais, missionário e pastor de uma dessas igrejas reformadas. E isso tudo está registrado em atas, ou seja, é impossível ele ter sido um padre se ele se converteu aos 14 anos. E, segundo os documentos, ele era um pastor evangélico de uma igreja reformada na Holanda, né? Então, eu acredito que, né, apesar do título Padre João Ferreira de Almeida estar impresso no espelho das Bíblias, né, eu acredito que era um termo de tratamento e não uma função dentro da Igreja Católica. E aí ele completou, né, o Novo Testamento em 1676 e em 81, né, ele tentou imprimir, não conseguiu, e em 81, com o próprio dinheiro, ele conseguiu imprimir. E foram esses exemplares que foram destruídos por causa dos erros de tradução. E aí, em 1683, ele terminou o Pentateuco, ou seja, ele foi traduzindo os pedacinhos da Bíblia, né? E aí, em 91, ele morreu transcrevendo ainda o livro de Ezequiel, capítulo 48, versículo 21. E aí, um homem chamado Jacobus é que concluiu o trabalho dele. E em 1693, essa Bíblia ficou pronta e completa, né, de Gênesis a Apocalipse. E aí, só 100 anos depois, em 1748, é que ela foi impressa, né? A primeira Bíblia em português, e o volume 1. E em 53, o volume 2. E já no Brasil, né, 1790, o padre Antônio Pereira de Figueiredo, ele traduziu a Vulgata, que é a Bíblia em latim, para o português, que é essa versão católica que é usada até os dias de hoje, né? Depois tiveram outras versões, enfim. E a Bíblia completa de João Ferreira de Almeida, em português, só foi impressa em 1819, né? E aí depois ela foi revista e atualizada, ela foi corrigida e mudada, né, para os dias de hoje, porque em 1940 foram descobertos manuscritos muito, muito antigos, né, de toda a Bíblia. Então, muitas coisas foram mudadas nas versões que já existiam, né? Enfim, um ano após o outro foi sendo lançada outras versões, mas ele foi o pioneiro, assim, em traduzir a Bíblia para a nossa linguagem. E apesar dos erros, depois foram os críticos hoje da Bíblia, eles não consideram confiáveis, né, as primeiras traduções, né? Por isso tem outras revistas atualizadas, revista corrigida, linguagem de hoje, enfim, uma diversidade de traduções. Mas o valor dele, eu acho que é assim, aquela paixão por traduzir para o português, aquela iniciativa, né? Nós devemos muito a ele, né? A gratidão por ter na nossa língua, porque esses cristãos do início, eles eram tomados assim de um amor muito grande pelo evangelho, coisa que a gente não vê nos dias de hoje, quando as pessoas sequer têm o trabalho de esmiuçar a Bíblia e saber conhecer a fé que professam, né? Elas vão no oba-oba, mandou fazer, elas estão fazendo, né? Poucos são aqueles que se debruçam em cima de uma Bíblia para poder conhecer a fé cristã. Então eu admiro muito essas pessoas,
do início da igreja, né, do início da fé protestante, quando o desejo era resgatar o evangelho na vida, né, e renunciaram, né, muitos perderam a vida por causa do evangelho, por causa, né, porque naquela época a Igreja Católica mandava para a Inquisição e a pena era fogueira, né? A pena de morte era fogueira para todo aquele que era herege. E esse povo pagava o preço, né? Olha a diferença desse povo para os cristãos no dia de hoje, né? Então nós devemos ser muito gratos a ele, João Ferreira de Almeida, que desde a adolescência tinha essa preocupação, né, em que todo homem conhecesse o evangelho, que cada língua tivesse a sua versão da Bíblia. Um beijo para vocês, espero que tenha sido esclarecedor, né, e perdoa aí qualquer erro, porque eu também pesquisei agora e só conheci a história dele agora. Bom, um beijo para vocês.